é uma palavra. Aqui é só o meu. Não é nem os bolsos, ali é só o meu caminho, que é tudo aqui. Então, abra a tua palavra, a palavra de Deus, a tua Bíblia, no texto de Êxodo 36:6. A palavra de ensinamento. Deixa eu aprender junto do Senhor. Amém? Êxodo 36:6. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava, excedia, ultrapassava. E aqui eu trouxe 3 fases, né? A primeira fase, a da obediência, que a gente vai falar que está em Êxodo 35:4-9. Lê, Lucas? É o mesmo Êxodo. Não vai sair do livro, vai ficar só no Êxodo. 4 até o 9? O 4. Do 4 ao 9. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai o que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também pano azul, purpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engastes para éfode e para o peitoral. Isso. Amém. E aqui a gente está falando, vou fazer bem aberto para vocês, para dar um entendimento melhor. Moisés, ele sobe no monte, ele está conversando com Deus. Tu vai ver o relato da história, se tu ler toda a palavra anterior, tu vai ver que ele está buscando a Deus ali, ele está buscando o que fazer, e Deus revela para ele. E nesse momento que Moisés desce do monte, ele desce resplandecendo a presença de Deus, a terceira pessoa do Espírito Santo, cheio da presença do Espírito Santo. É tanto que vai relatar que as pessoas não conseguem olhar para Moisés, porque ele está tão cheio que tu não consegue identificar, tão cheio que ele está de Deus. Não consegue identificar uma luz muito forte, né? Vocês, eu acho que já escutaram falar sobre isso. De certa feita, Moisés desce, o povo do arraial olha e não consegue olhar face a face, porque a presença de Deus foi tão grande na vida de Moisés que quando ele desce, continua com ele. E o povo não consegue olhar na face, né? E Deus dá uma ordem para ele. Qual a ordem? Para fazer a tenda da presença, a casa de Deus. E ali ele está dando uma ordem para o povo. E eu coloquei a primeira ordem, obediência. Quando o Senhor pede alguma coisa para a gente resiste. A gente resiste em fazer. Mas aquele povo, talvez porque viu que Deus fez ali no ao vivo, e a gente escutou falarem de pai para filho, tudo isso que Deus fez naquele tempo e depois Jesus. Mas aquele povo, ele presenciou algo maravilhoso com Moisés. Muitos milagres, muitas bênçãos. E aquele povo, ele vai e faz. Ele obedece. Ele obedece. E eles começam a trazer, no primeiro, no básico, no 36:6, vai falar que Moisés está falando assim, não precisa trazer mais. Não traz mais, porque tem muito, cara. Tá sobrando. Vocês obedeceram. Tá demais, tá transbordando o celeiro. Não precisa vocês trazer mais.
porque o que tem é suficiente. Não precisa, não traz mais. Mas será que a gente tem sido obediente? Será que a nossa casa não está faltando? E a gente fica... Isso bateu forte, porque tu olha e tu vê a nossa igreja, a nossa pastora batalhando. E sempre tem que fazer rifa. E sempre tem que fazer aquilo, fazer aquele mover, isso, aquilo. Porque se não fizer, a gente não consegue pagar aluguel, a gente não consegue isso, não consegue aquilo. E sempre na mesmice. Será que a gente está obedecendo a Deus? Eu não digo sobrecarregar, mas aquele povo, pensa comigo aí, gente, tá explicando aqui de uma forma, e tipo assim, ó, um trouxe um pano, o outro trouxe eu não uso esse brinco aqui, derrete aí, pra fazer a Arca da Aliança. Pega aquele vestido da Baby lá da dança lá, vamos fazer a cortina. Imagina, pensa comigo, assim, não, vai longe, aquele povo fez isso, gente. É impressionante isso, porque eles pegaram coisa de uso deles pra fazer a casa do Senhor. Ou seja, não foi uma coisa muito cara, eu vou lá na minha conta e vou raspar e vou dar tudo para a igreja. Não, eles deram de coração. Eles deram o melhor deles. Eles foram provados ali por Deus. E eles fizeram. Né? E depois da obediência vem a prioridade. A prioridade eu leio. Está no 35... No 35 do 4 ao 9. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa, azul, púrpura, foi o que o Lucas leu, né? E aqui o povo trouxe. É o que foi que tocou no coração. Não foi assim, vende todas as coisas, traz teu carro, traz pra casa, não. Ele falou, no teu coração. Ô, mas tem uma coisa lá que tu não usa lá. Ô, Lucas, tu tem 2 violão. Dá um. É isso que tá falando aqui. Né? Então, tipo, qual a tua prioridade? Qual tem sido a nossa prioridade? Será que a nossa prioridade tem sido o reino? Ou o reino está em último lugar? Davi, quando ele está no seu palácio, ele vai da janela. Ele dá uma olhada pro reino dele todo. Aí ele olha a tenda lá. Aquela tenda rasgada. Acho que pegaram o mesmo material já que estava a tempo lá no deserto, levaram, ele continuou lá. E ele fez um palácio grande para ele. Talvez o quarto dele seria maior que a tenda do Senhor. E aí ele olha, eu moro num palácio. E o meu Deus mora nessa tenda velha. Então Deus tocou o coração dele ali. E quando ele quis construir, o que foi que Deus falou para ele? Não. Tuas mãos estão muito sujas de sangue, tu já batalhou muito, tu já tirou muito sangue, já derramou muito sangue. E tu não vai fazer. Quem vai fazer é o teu filho Salomão. Então Deus falou com ele ali. E o templo de Salomão foi construído como? Dessa parte que Deus conversou ali, tocou no coração de Davi. Né? E foi feito o melhor. Foi feito o melhor. Porque ele teve essa visão. Talvez que, tipo, a gente tá passando um flash na nossa cabeça, porque na minha passou. Um flash. Né? Porque é nossa casa espiritual. Tipo assim, a gente, quando chegou aqui, a gente tava conversando sobre a televisão. Uma tela boa, um sofá bom, tu estica, tu assiste um filme, a gente já começou a viajar aqui, já começou a pensar já em um home sheet, botar umas coisas. Ia ficar no cinema, desliga a luz, meu Deus. Mas e a nossa casa espiritual? Como você tem pensado sobre isso? A
gente vai lá buscar a presença de Deus. Mas como a gente quer que Deus esteja recebido? Numa tenda caindo aos pedaços, rasgada? Ou que nem a nossa casa, o melhor? Como você tem recebido seus amigos? Na sua casa? Com bolo, refrigerantes, salgadinhas? E o Senhor? Como a gente tem recebido Ele? Será que Ele tem sido recebido como Ele merece, realmente? Será que é isso que Deus merece? Nosso mais ou menos. Nosso mais ou menos. E no Êxodo 35, 30, vai falar assim a palavra do Senhor. Êxodo 35, 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome, a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Deus chamou pelo nome dois personagens aqui que talvez a gente nunca escutou alguém falar deles. Mas esse personagem hoje eu entendo, quando a gente está conversando, até entre homens mesmo a gente conversa: ah, Márcio, eu sei soldar isso, eu sei fazer móveis, eu sei cortar cabelo, eu sei isso. E Deus deu essa habilidade para quem? Para Bezalel. Toda a arte. Bezalel, aqui tu tá falando com o engenheiro-chefe que fez tudo da tenda. Desde a arca da aliança, das cortinas, de tudo. Do Santo dos Santos. Esse cara aqui foi um engenheiro. Uri, quem era Uri? Pai de Bezalel, que ensinou ele. Ele era o cara que fazia joias no palácio. No Egito. Ele que fazia as joias. O faraó, da sua esposa. Tudo passava pela mão desse cara. Então esse cara, assim como Moisés, esse cara passou, Deus colocou ele lá em uma fase de aprendizado. Para ele aprender a fazer aquilo, porque Deus já sabe do nosso futuro. Ele sabe o que vai acontecer, quem a gente vai ser. A gente não sabia que Bezalel, lá na frente, ele ia ser responsável por tudo isso e por ensinar. Ele ia passar o conhecimento. Ele passou o conhecimento. Em todo artifício, em tudo. Em joias, em tudo. Em entalhar madeira, tudo. Aqui, ó, aqui vai falar, tipo, detalhado. Bem detalhado. E quando Deus chama a gente pelo nome? Será que a gente tem ou está disposto a usar as nossas habilidades que Ele deu e está guardado aí dentro? Está guardado aí dentro a habilidade. A habilidade de ganhar alma, a habilidade de pregar a palavra. O que a gente tem feito com essa habilidade? Será que tu tem feito o que Deus tem mandado? Será que tu tem sido obediente, tem a prioridade e executa ela? Será que eu estou executando? Ou eu estou só na obediência, não estou tendo a prioridade e não estou executando? Mas eu estou para mim eu estou obedecendo. Não, eu estou lá na igreja. Ah, eu estou lá na igreja, tá top. Para que mais? Eu vou só obedecer que é bom. Vou só obedecer. A prioridade deles. Não, deixa a igreja lá, tá bom já. Ah, a pastora já botou ar-condicionado, tá top, mano. Não precisa mais nada, o que eu quero mais? Mas, esquece. E eu tô executando? Eu tô fazendo? Essas almas que estão clamando aí fora. Essas pessoas que estão pedindo por Jesus.
Elas estão pedindo, elas estão implorando, elas não estão mais nem num estado de, como é que eu vou falar assim, esse chato eu vou deixar, mas não, eles estão implorando. Eles estão puxando assunto contigo. Ô Márcio, como é que tá? Tu foi lá na igreja lá? Tu foi lá no encontro de casais? Como foi? Tô implorando. Como foi? Eles querem saber como foi. Não é uma coisa que eles estão falando assim, ei Márcio, pá, eu não vou lá não, Márcio. Pá, outra vez, e fica dando desculpa. Não, eles estão perguntando como foi lá, eles querem saber. Por que eles querem saber? Porque estão implorando por Jesus. Por quê? Porque talvez ele olhou para ti, no teu rosto, viu resplandecer do Espírito Santo, da presença de Deus. Ele está querendo daquilo ali. Ele está sedento. Sedento pela presença, a mesma presença que está em ti, porque ele não entende. Poxa, mas semana passada o Márcio não era assim, o Márcio era nervoso, me tratava mal. Agora o Márcio está todo tempo sorrindo, porque eu quero saber o que está acontecendo na vida dele. O que a gente tem feito? O que a gente tem executado o que Deus chamou a gente? A gente tem obedecido, a gente tem tido a prioridade. E a gente está executando a prioridade, que é o reino, que é a casa do Senhor. A casa do Senhor, ela é um lar. E esse lar, ele é que nem casa de mãe. Ele sempre tem um espaço para mais um. E se tu for ver no nosso meio de amizade, se a gente for convidar para um aniversário, vai vir tanta gente. A gente vai pegar um caderno, talvez ele seja pequeno. Vou convidar fulano, pai. Eu tenho 20 mil para fazer um aniversário. Peraí, eu vou ver quem eu vou trazer. Tu pega um caderno e tu enche. Aí Deus pega e vai. Peraí que Moisés, desce lá. Dá ordem lá para eles. Tá, olha, eu vou fazer um aniversário da igreja. Quantos amigos tu vai levar? Uau! 2, 3. No máximo. Talvez a gente tenha vergonha de Deus, será? Não sei. O medo de falar de Deus e a pessoa não gostar? Não sei. Mas a prioridade eu sei que é Deus. E não vai ser se eu falar para a pessoa e ela ficar com raiva de mim. Porque se ela ficar com raiva de mim, daí o processo dela é com Deus. Já não é comigo, porque eu fiz o que Deus, a minha prioridade mandou eu fazer. A minha prioridade é Deus. Então, se ele pediu para me falar, é a prioridade. Eu não tenho que me preocupar com fulano e com Beltrano. Porque eu tenho que fazer o que a minha prioridade mandou, o que Deus me mandou fazer. O que ele mandou eu executar. E a gente tem executado isso. A gente tem falado do amor de Jesus. Olha, eu brinco muito lá na empresa. Eu tenho um padrinho que me ensina a solda. Que é a pessoa que fica responsável no setor para outra aprender a maneira de fazer a solda deles, que é diferente de todas. Eles têm uma maneira própria estudada para fazer aquilo para ficar forte, reforçado. E eu brinco muito. Que eles falam, aqui tu tem colega. Eu falei assim, não, aqui eu tenho amigos mais chegados que irmãos. E a coisa foi tão... Cara, não tem quem não goste de mim. Quando eu chego no setor, os caras, ei meu amigo! Por quê? Mudou algo. Antes era colega. Porque eles se tratavam assim. É como Satanás quer que a gente se trate de colega. E a partir de uma atitude tua, não. Pra ti é colegas. Eu tenho amigos mais chegados que irmãos. Então meus amigos são mais chegados que irmãos. A gente convive a maior parte do tempo aqui. Então, vocês são meus amigos sim. E se vocês não quiserem ser meu amigo, se é seu colega, pra mim vocês vão continuar sendo amigos. A minha parte eu tô fazendo com Jesus. Eu falei assim mesmo. E vocês podem até achar assim, coisa de maluco fazer isso. Eu fiz. Cara, eu chego no setor, os caras estão com um sorriso na orelha. Quando eu cheguei a primeira vez, os caras de cara fechada. Mais um aí, pá. Entendeu? Vai saber o que passou na cabeça dele, mais um aí pra pegar aqui comentou, daqui a pouco tirar daqui. O Wendel até comentou com esse padrinho dele que era o primeiro dia. Cara, levei bolo, levei refri pros caras. Nossa, os caras... Meu Deus do céu, quando eu chego no setor, lá vem meu amigo. Algo mudou. Por quê? São as nossas atitudes. Elas mudam. A nossa maneira de agir.
elas mudam qualquer ambiente. Amém. E será que a gente tem deixado Deus mudar esse ambiente? Ou a gente tem deixado o ambiente mudar Deus? Não. Tira Deus daí, aqui é outro ambiente, aqui é colega. Aqui tu não é. Ainda falou assim pra mim. Tu tem a tua religião, eu não tenho. Eu falei, ainda não. Mas tu vai ter, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida. Falei bem assim, ele achou graça. Mas a palavra diz que a nossa boca, ela tem poder para concretizar qualquer coisa. E temos executado? A gente tem executado o plano de Deus nessa terra? Um plano perfeito, onde Deus deu seu Filho amado para morrer numa cruz por mim e por você. E esse Jesus, ele nos deixou quem? O Espírito Santo para tomar conta da gente. Ele não deixou ninguém sozinho. Ele deixou a presença dele. Mas para essa presença, para a gente conseguir acessar essa terceira pessoa, que é o Espírito Santo, a gente tem que ter um espaço. A gente tem que dar o espaço. Porque essa terceira pessoa, ela é mais sensível. E ela precisa da tua sensibilidade. Ela precisa do entendimento no teu coração e dizer assim, Deus, eu sou falho. Eu falho e eu vou falhar sempre, Senhor. Mas não me deixe faltar o teu Espírito. Deixa ele aqui para ele me ajudar e eu passar por todos esses processos. Não me deixa sozinho, não. Deixa o Consolador aí me consolar. Na hora que eu estiver com raiva, querendo matar um, Deus, deixa o Espírito Santo aí para tocar o meu coração e tirar essa mágoa, esse rancor, essa raiva. E que ele venha me conduzir para que eu não venha falhar no processo da tua igreja. No caminhar, no construir. Eu quero que a gente vá para casa hoje pensando assim, qual que é a nossa prioridade? Qual que tem sido a nossa prioridade? Porque isso bateu muito forte. Porque a pregação que eu ia trazer não era isso. Deus muda tudo. Pá, eu tinha uma pregação tão linda, que era sobre Mordecai, primo que adotou Esther, um homem de Deus. E aí Deus pega e coloca essa palavra. Então, tipo assim, a gente tem que obedecer. Aí, tipo assim, eu ainda quis... Ah, não, mas Senhor, já fiz tudinho aqui, tá aqui. Aí vem a primeira... Obedeci. Eu quero fazer do meu jeito. Eu queria falar sobre Esther. Nossa, como Esther. Ela jejuou 3 dias. E ela fez aquele povo, sabe? Uma lei que veio para matar todos os judeus, e aquela mulher, ela se coloca ali em jejum, e até suas servas, suas mucamas se colocam juntas ali, sabe, pelo povo judeu, e não tinha como voltar atrás daquela ordem. Xerxes tinha dado a ordem, pode matar. E jejuaram, ele faz outra ordem. Os judeus podem se defender. Que os judeus se defendem daquele povo que vem matar eles. Mas aí Deus me leva pra cá. E ele fala, não, tu não vai pegar isso aí não, filho. Tu vai pegar o que eu quero, porque quem manda sou eu. A obra é minha, tu tem só que ser obediente, ter a prioridade do meu reino e executar ela como eu quero e não como tu quer. Porque é isso que é a hierarquia do reino. Eu tenho que ter obediência total a Deus. Porque se eu começo a fazer as coisas, não, Deus me deu a palavra, mas eu quero não, Deus, eu quero pregar aquela palavra. Eu já não estou mais com obediência. Então, já não é prioridade. Não é uma prioridade. É a minha prioridade, não é a de Deus. Porque se eu ultrapasso a regra que ele me deu, obediência, prioridade e executar a prioridade, ele já falou. É para te executar o que eu quero, não é o que tu quer. Quem tu pensa que tu é? Eu vou finalizar a palavra e peço que vocês pensem bastante nisso.
porque isso tocou em mim. Pá. Eu já estava com a palavra feita já, que era ia falar sobre Esther, mas Deus me deu essa, né? E de ensinamento, né? Que nem eu digo quando a pastora vai pregar, quando ela vai pregar sobre ensinamento, essa daqui é de ensinamento, não é de exaltação, não é de ensinamento, é ensinando a gente. Olha o que aquele povo fez, que lindo que aquele povo fez, que obediência. Moisés desceu, só falou uma vez, foi todo mundo para suas casas, bota aqui, Moisés, pai, calma, gente, não tem mais onde colocar aqui, as prateleiras estão tudo cheias aqui, já tem joia, já tem pano. Para, pessoal, pelo amor de Deus, não traz mais. Imagina se a gente chegasse a um ponto da pastora falar assim, gente, pelo amor de Deus, não oferta mais, não oferta, porque a gente tem tanto dinheiro que a gente tem dinheiro até para comprar nosso terreno já. E o projeto já tá, vamos começar a fazer já. Mas tu pensa dessa forma aí. Foi o que eu imaginei aqui, porque se tu pega do jeito que eles falam, que ele fala aqui, foi isso que aconteceu. Eles tinham tudo sobrando para construir a casa de Deus. Tava sobrando, o celeiro tava cheio. Porque a gente venha colocar Deus como prioridade em tudo, na nossa casa, em todos os lugares. Que Ele é fiel, Ele sim é fiel, né? A gente, com a força do nosso braço, a gente não é nada, mas com Deus tudo acontece, né? Amém? Vamos colocar de pé.